projeto Memória Viva apresenta entrevista com o escritor, poeta e jornalista Abdias Moura. Abdias Moura, você nasceu aonde? Eu nasci no Recife, no bairro da Madalena, onde hoje é a Abdias de Carvalho. Como foi sua infância? Minha infância foi muito difícil, porque meu pai morreu, eu tinha 4 anos de idade. Minha mãe ficou viúva com 5 filhos. Não havia pensão na época, no começo do governo da era Vargas. Não havia pensão para jornalista, meu pai era jornalista, não deixou nada. Ela ficou sem um centavo, teve de distribuir os filhos com uma família. Eu tive sorte de ficar com minha avó paterna, Eufrásia Cabral de Moura, que hoje é nome de uma escola em Timbaúba. E fui muito orientado na infância, intelectualmente, pela minha tia Irná de Moura, que é uma intelectual de certo prestígio, já naquela época. Tive também a irmã dela, Elza Cabral de Moura, com quem eu estudei as primeiras letras, de forma que eu tive uma infância complicada. Mas eu não me dava conta de que era pobre, que morava na casa dos parentes, não. Eu vivia bem, satisfeito. E tive uma fase que passei estudando em São Vicente Ferrer. Foi muito importante para mim. Eu tinha 7 anos. Lá tive a primeira namorada e lá comecei a vida social, digamos assim. Abdias Moura, e como é que foi sua juventude? A minha juventude foi muito feliz. Eu já morava nesse tempo com minha mãe, ela se casou novamente e eu fiz o curso ginasial que na época era o Ginásio Pernambucano, era o único colégio gratuito que havia em Pernambuco. Fiz o curso todo lá, o curso ginasial, que chamavam na época, e o clássico, que era preparatório para a faculdade. Como eu ia fazer faculdade de Direito, fiz o clássico. Quem ia fazer medicina ou engenharia, geralmente fazia o científico. Eu vivia bem, feliz, fui um menino normal e gostava muito de ler. Não me lembro, por exemplo, de ter ganho jamais um presente de brinquedo. Os presentes que eu ganhava no fim do ano, no Natal, com Papai Noel, eram todos de livros. De forma que meu primeiro contato com o mundo foi através dos livros. E com as pessoas foi no ginásio pernambucano. Eu fiz algumas amizades, alguns até persistiram até a maturidade e a velhice. Abdias Moura, fora jornalismo, você tem outro curso? Eu não tenho curso de jornalismo. Na época que eu fiz jornalismo, comecei a fazer jornalismo com 19 anos, não havia curso de jornalismo em Pernambuco. Eu estudava Direito na época. Eu fiz o curso de Direito, formei em bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito do Recife, a tradicional. Depois fui convidado para ensinar Sociologia quando foi criada a primeira universidade de Pernambuco, a Universidade de Pernambuco, no governo Barbosa Lima Sobrinho, e lá eu fui convidado por Pinto Ferreira, pelo professor de Direito Constitucional, para ensinar Sociologia. Então, por isso, eu fiz o curso de Sociologia na Católica. Tenho curso de bacharel e licenciado em Sociologia. Depois fiz curso de pós-graduação em Desenvolvimento Econômico pela CEPAL, no Rio de Janeiro. CEPAL é um órgão ligado à ONU, que formava técnicos em programação do desenvolvimento econômico. De forma que fiz vários cursos, mas jornalismo eu não fiz propriamente o curso porque não havia na época. Eu fui, ao contrário, professor do primeiro curso de jornalismo de Pernambuco, que foi na Católica. Eu fui professor do curso. Mas ensinava Sociologia e não cadeiras técnicas. Em que momento de sua vida você passou a escrever? Eu comecei a escrever com 6 anos de idade.
Me lembro que eu fazia poesias com 6 anos de idade, escrevia poesiazinhas simplórias, é claro. Uma delas foi vista por Waldemar Lopes, que gostou, achou que eu tinha jeito para poeta. Waldemar Lopes já morreu, foi um intelectual importante do Brasil. E ele me estimulou muito a continuar fazendo poesia. Mas eu deixei logo a poesia e comecei a fazer textos em prosa. Concorri até uma vez a um concurso e tirei o primeiro lugar na Rádio Clube de Pernambuco. De forma que eu escrevi e também publiquei algumas coisas no jornalzinho manuscrito da escola primária que eu fiz, que eu estudava na casa de minhas tias, que era o Instituto Anchieta. Tinha um jornal e eu publiquei, mas perdi esse jornal, não tenho. E eu acho que ninguém tem mais, não se guardou o exemplar, era manuscrito, um exemplar único. Mas já com 6 anos de idade eu comecei a escrever. Livro mesmo, só depois de... comecei a publicar algumas coisas quando passei a fazer jornalismo, né? Aí depois já tinha 19 anos, 20, 21, por aí, 22, comecei a publicar, inclusive quando fui convidado para ser professor universitário, Pedro Ferreira me pediu que apresentasse algum trabalho que eu tivesse escrito. Eu apresentei, às pressas, eu publiquei um trabalho que tinha feito na Faculdade de Direito. Seria meu primeiro livro, mas não era bem um livro, era um exemplar único, impresso. Livro mesmo, o primeiro foi O Sumidouro de São Francisco, já em 1900 já depois de adulto. Quanto tempo você levou para escrever O Sumidouro do São Francisco? Olha, o Sumidouro do São Francisco nasceu de uma pesquisa feita pela Organização dos Estados Americanos em convênio com a Sudene. Como a socióloga da OEA era doutora, a Sudene procurou uma pessoa que tivesse um curso, tinha de ter um curso correspondente ao dela. Eu era o único técnico da Sudene que era sociólogo, embora não fizesse lá trabalho de sociologia, mas era o único que era sociólogo e eu fazia mais de desenvolvimento econômico, por causa do meu curso da CEPAL. Eu era o único com PhD que havia feito concurso na faculdade da Universidade Federal de Pernambuco para livre docente e, como tal, tinha o título de doutor. Então fui escolhido para acompanhá-la nessa viagem ao sertão de Pernambuco para fazer um estudo sobre as condições de vida, com vista mais ao problema da água, de levantamento sobre a necessidade de açudes e de poços artesanais na bacia de Jatobá. Então comecei a fazer esse trabalho, durou alguns meses, viajei pela boa parte do sertão, e depois que ela foi embora, eu fiquei refazendo os estudos que eu havia feito mais para ajudar essa socióloga. Bibliografia que eu tive de indicar sobre o tema, já que ela não conhecia o Nordeste. E fui me entusiasmando pelo assunto. Passei 5 anos trabalhando nesse livro e o livro saiu. Quando eu terminei de escrever o livro, veio ao Recife o ministro da Educação, que na época era Eduardo Portela, que havia trabalhado aqui no Diário de Pernambuco, que eu conhecia. E eu o visitei, ele pediu que eu fosse. Eu visitei no prédio da Universidade Federal de Pernambuco, na cidade universitária, e ele pediu que eu levasse meu texto para ele dar uma olhada no hotel em que estava hospedado. Eu levei, boa viagem, o original ainda não terminado, não concluído do livro. Ele pegou por acaso assim, o capítulo 2 e começou a ler
superficialmente, mas depois se interessou e ficou preso ao capítulo, leu até o fim. E disse, vamos publicar isso pela minha editora, Tempo Brasileiro. E pediu que eu mandasse para o irmão dele, Franco Portela, hoje o exemplar. Quando eu chegar lá, eu recomendo para ele publicar. E saiu com um prefácio muito bom da Portela, o livro. Depois desse livro teve mais 3 edições no Brasil, tem 4 edições publicadas, e uma na Argentina, através de Sil Galindo, ele me apresentou a um editor argentino, um escritor, e ele gostou do livro e mandou traduzir e publicar. Esse São São Francisco. Eu passei 5 anos trabalhando mesmo nele, escrevendo propriamente, porque antes eu já tinha passado uns meses trabalhando no campo, fazendo entrevistas e conversando com sertanejos e olhando tudo que podia e fazendo anotações. Depois voltei a esse mesmo local com meus filhos, aliás, um deles aparece a fotografia no livro, na 4ª edição. E assim saiu esse livro, que é o meu maior sucesso, O Sumidor de São Francisco. Abdias Moura, você passou 5 anos escrevendo o livro, para em pesquisa, né? Em pesquisa. Dessas pesquisas, qual que você se lembra mais, que lhe chocou mais profundamente sobre a questão social, econômica do nordestino? O que deu a luz assim para o livro foi uma entrevista com o pajé da tribo, daquela região, da tribo de Pacararus? Os Pacararus. Eu entrevistei o pajé e fiquei impressionado, conto isso no livro, porque quando eu perguntei, era um questionário padrão, você tem religião, qual é a sua religião? Ele, em vez de me responder diretamente, ficou olhando assim para a moça que dirigia a tribo, a parte governamental da tribo, e ela respondeu por ele. Eu fico comovido quando digo isso. Ela respondeu pelo índio. Ele é católico, todos aqui são católicos. Ora, eu sabia que ele não podia ser católico, porque ele tinha os deuses dele, ele tinha a religião dele primitiva. Então, isso me levou a ver o conflito daquele contato que aparentemente bom, agradável, entre os índios e as entidades governamentais. E isso que me sugeriu escrever o livro, que tem como subtítulo, nas edições mais recentes, a origem dos conflitos no Brasil. Conflito entre religiosos e não religiosos. E, quer dizer, ou religiosos católicos e religiosos de outras religiões primitivas. Se você tivesse que escrever novamente uma obra sua, diga a obra que você voltaria para escrevê-la novamente. Eu já fiz isso. Meu livro de despedida foi lançado há poucos dias. Quando eu fiz 88 anos, eu resolvi contar minhas histórias amorosas, que já através de poesia. Eu fazia poesia desde 6 anos de idade, mas escondia, ninguém sabia que eu fazia poesia. Então eu tive coragem, tomei coragem, provocado por uma editora carioca. Tereza Cristina é a minha editora mais recente. Ela fez um desafio na Livraria Jaqueira, no auditório da Livraria Jaqueira, de que aqueles escritores que estivessem ali, se quisessem livro de poesia, sabia que todos tinham, porque todo escritor faz poesia. E eu levantei o braço e disse, não, eu não faço poesia, eu só tenho prosa. Aí alguém na plateia disse, não, ele tem, é que ele esconde. Por causa dessa provocação, eu mandei os originais que eu já tinha escrito antes para ela, e ela publicou, e já está em segunda impressão esse livro, que é o meu livro de despedida, eu considero assim. São os poemas de amor. As 4 estações do amor, baseado nas 4 estações de Vivaldi, o grande músico,
Eu escrevi As Quatro Estações do Amor, contando desde esse amor de São Vicente, de que eu falei, eu tinha 7 anos de idade, tive minha primeira paixão, até encontrar a Teresa, que é a minha atual mulher, e o último poema dedicado a ela, todo mundo diz que é o mais bonito. Não sei, cada um tem seu gosto, né? Eu também acho o mais bonito que eu fiz foi para a Teresa, que é o último poema. Com isso eu me dei por encerrado minha vida de escritor. Vou pensar mais agora em reedições do que em novos livros. Se surgir, pode surgir alguma vontade e eu tentarei fazer, mas por enquanto eu prefiro fazer somente crônicas e artigos e pequenos trabalhos. Que conselho você pode dar aos jovens que agora estão começando a escrever? O conselho que eu dou a todo jovem que está começando a escrever é ler muito. Ler. Quem leu o Sumidor de São Francisco sabe como eu gosto de ler. Dá para ver a quantidade de citação. Não ler para repetir. Não ler para mostrar erudição. E sim ler para, no caso de precisar de apoio para alguma informação, saber o que é que já se disse sobre aquele assunto e não repetir o que outros disseram. No tempo que eu fiz o Sumidor de São Francisco, já havia vários livros de interpretação do Brasil, entre eles o de Gilberto Freire, que é clássico, Casa Grande Senzala, mas que trata mais do litoral, da zona canavieira, da Casa Grande Senzala da época da escravidão. E eu fiz a parte do sertão, mas também já havia estudos sobre o sertão, Menezes e outros, muitos escreveram sobre o sertão. E além do Raízes do Brasil, do tio de Chico Buarque, e vários outros. Mas eu consegui escrever um livro que faço centenas de citações de autores, mas sem me basear em nenhum deles, sempre procurando ser original e dizer meu pensamento a partir de uma síntese de todas as leituras. Quem leu muito pouco, só leu poucos livros, tende a ficar preso àquele livro que leu. Como eu li muitos, eu não fiquei preso a nenhum livro. Se eu for falar das minhas influências de leitura no passado, o autor que eu citaria mais seria Monteiro Lobato, mas os livros infantis dele. A história de Emília, de Narizinho, de Pedrinho, de Dona Benta, de Anastácia. Mas o próprio Monteiro Lobato agora está sendo questionado, porque fala da Dona Benta como se, segundo os moderninhos, como se fosse uma figura estranha porque era preta, quando ele respeita não Dona Benta, digo, tia Anastácia, que era a empregada preta. E agora estão até querendo impedir que os livros dele sejam lidos nas escolas, com essa maluquice que existe no Brasil hoje sobre a educação. De qualquer forma, o conselho que eu dou aos jovens é esse, aos que querem se inscrever. Leiam muito, leiam coisas boas, mas leiam também alguns que não são tão bons para poder fazer crítica, analisar, ver que nem tudo que se escreve é bom, não é necessariamente bom. Mas é preciso escolher o que é de melhor e se aproveitar dessas lições dos melhores. Abdias Moura, dê suas considerações finais e que mensagem você pode dar aos seus leitores? Olha, meus leitores, eu peço que só leiam quando tiverem vontade de ler. Não leiam para cumprir, não leiam meus livros para cumprir metas de leitura. Não. Quando tiverem vontade de ler, leiam. Mas leiam se dedicando àquele livro. Cada livro que a gente lê deve se dedicar totalmente, enquanto está lendo aquele livro. Se aprofundar nele. Descobrir por que o autor fez aquilo. Como é que ele pode ter chegado àquele ponto. O que é que ele tem de bom e o que é que ele tem de ruim. Esse é o conselho que eu dou aos meus leitores, que não são propriamente grandes intelectuais. Leiam com atenção, fixe-se no que estão lendo e comparem com outras coisas que tenham lido em outras épocas. Da mesma forma que como a gente assiste um filme
e inconscientemente compara com outros filmes que assistia sobre o mesmo tema e vê se aquele é melhor ou pior. Leiam com espírito crítico, é o conselho que eu dou aos meus leitores. Abdias Moura, muito obrigado por nos conceder essa entrevista.